Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial da Agricoline no YouTube. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no nosso novo quadro, o quadro Teoria na Prática. O objetivo desse quadro é a gente bater um papo com outros profissionais, produtores, técnicos, agrônomos, pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso setor, com o objetivo de a gente discutir um pouco sobre questões técnicas, questões práticas, questões que vão ajudar tanto você que é técnico, estudante, agrônomo, produtor rural, você que está buscando um pouco mais de informação técnica. Beleza? Para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você seja avisado. E dá também o seu like. O seu like ele é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, é relevante e entregue para mais pessoas. Então, bora para o nosso episódio de hoje. Bom, a gente está hoje aqui na unidade experimental da Agricoline, né? Paramos aqui para poder bater esse papo. Estou aqui com Daniel Vilar, meu xará, ele que também é engenheiro agrônomo e trabalha, né? É um colaborador nosso aqui na Agricoline. Ele vai estar batendo esse papo junto com a gente hoje, certo? Para a gente poder começar, Daniel, hoje a gente vai falar sobre o quê? Qual que é o nosso assunto de hoje? Bom, a ideia é hoje a gente falar sobre nitrogênio, como as formas de aplicação, a sua utilização, até algumas perdas que a gente pode acabar tendo na aplicação no campo e também se tem a possibilidade de uma aplicação foliar, até porque são dúvidas que a gente acaba tendo principalmente quando a gente leva para aplicação prática. Show de bola então. Então hoje vamos falar especificamente sobre nitrogênio. Beleza? Galera, se você tem ainda já alguma dúvida sobre nitrogênio que a gente não vai responder nesse vídeo ou que passe despercebido, você pode comentar aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá, para a gente poder começar, qual que é o nosso primeiro assunto de hoje? Qual que é o nosso primeiro tópico sobre nitrogênio? Bom, Daniel, quando a gente vai fazer uma assistência técnica e apresentar a importância do nitrogênio para alguns produtores, a gente acaba explicando que ele como se fosse um motorzinho dentro das plantas que vai estar puxando esses minerais do solo e transformando em produtividade. Então a gente tem aquela ideia de que quanto maior a quantidade de nitrogênio, também maior produtividade a gente acaba tendo, né? Por outro lado, a gente sabe que o nitrogênio tem um certo impacto negativo no solo e que a gente acaba sendo muito cobrado, principalmente por excesso de aplicações, né? Então, até onde que a gente pode chegar com essas aplicações de nitrogênio no solo sem causar tanto esses impactos negativos desse mineral aí que traz tantos benefícios para a nossa agricultura? Tá certo, muito boa pergunta, mas eu vou precisar dividir essa resposta em duas partes para que a gente consiga entender melhor. Começando de trás para frente, quanto à cobrança que existe, quanto à utilização de nitrogênio, aqui no Brasil, eu acho que essa cobrança ela é muito injusta. Não sei o que está por trás disso ou qual o motivo dessa cobrança, mas tecnicamente falando, quando a gente olha para os números, essa cobrança que existe quanto ao produtor rural brasileiro na utilização de nitrogênio, ela é uma cobrança muito injusta. De fato, quando a gente fala em produção de nitrogênio, por exemplo, para a gente poder produzir 1 tonelada de amônia, sei lá, vai ter um gasto de cerca de 1.400 metros quadrados de gás natural. Então, realmente há um gasto energético elevado, o que realmente causa um dano ao meio ambiente. Fora a questão da lixiviação do nitrogênio, né, ali para os lençóis freáticos, entre outros. Só que, quando a gente vai olhar para os números, né, quando a gente olha a utilização mundial e a utilização brasileira, o Brasil é um dos países que menos utiliza nitrogênio quando a gente vai olhar para a proporção de NPK. Por exemplo, a média mundial, né, na utilização de NPK é que quando a gente pega até lá, ela pega nitrogênio, fósforo e potássio no adubo, certo? No mundo, cerca de 56% dos adubos NPK são nitrogenados, fósforo aí na faixa de 24% e o potássio ali, sei lá, aproximadamente 19%. Então essa daqui é a média mundial, certo? Aí tem 1% lá dos outros nutrientes que são colocados e utilizados ali. Mas no Brasil é diferente. Enquanto o restante do mundo utiliza lá 56% de nitrogênio, nós utilizamos apenas 27%. Então, de todos os adubos, de todo o NPK utilizado no Brasil, apenas 27% é nitrogênio. É lógico, a gente vai utilizar muito mais outros nutrientes, como fósforo, né, que é, sei lá, uns 34% aproximadamente é fósforo,
e potássio ali cerca de 38%. Então a gente utiliza muito mais fósforo e potássio do que nitrogênio. Então, se o problema é quantidade, olha, a gente tem que cobrar o restante do mundo, né? Quando a gente olha em questão de proporção. Óbvio que tem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que a nossa principal cultura no Brasil é a soja. E na soja a gente acaba não utilizando o nitrogênio como uma adubação ali mineral, né? Com adubo químico, com NPK. Por causa das leguminosas, né? Exatamente, por conta das leguminosas, né? Que a gente já disponibiliza o nitrogênio através das leguminosas. Nossa principal cultura é a soja. Tem o fato também de a gente realmente precisar de mais fósforo, potássio, mas isso é um assunto para depois. Então, no geral, essa cobrança que existe do produtor rural brasileiro é uma cobrança muito injusta. Muito injusta mesmo. Ah, mas e a lixiviação que tem? Não, cara, o Brasil não tem perdas por lixiviação. A gente até pode falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho, né? Podemos falar um pouquinho sobre as perdas, mas as nossas perdas por lixiviação são baixíssimas. Nossas perdas mesmo é por volatilização, né? Não é por lixiviação. Certo? Então, assim, de maneira geral, se a preocupação é questão ambiental, não. A gente utiliza muito pouco nitrogênio comparado com o restante do mundo, mais uma vez. A nossa utilização ela tende a ser parcelada, enfim. E a gente tem pouquíssimas perdas por lixiviação. Então, isso de fato não é um problema. Agora, voltando à primeira pergunta sobre quanto mais vou colocar, melhor, também não é bem assim, né? Existe um limite para que a gente possa estar utilizando e que a planta vai estar respondendo. Em que o solo, né, ele vai ter condições de responder. Né, se ele é um solo de alta resposta ou se ele é um solo de baixa resposta. Então, quantidade também é relativa ao solo. E aí isso é algo que a gente tem que ir analisando caso a caso. Então, sempre aplicar também de acordo com a análise de solo, mas também de acordo com a recomendação, né, da cultura, que existe nos boletins essa recomendação, né? Isso aí, né? Lógico, por exemplo, você pega nitrogênio, a gente acaba, não tem ela na análise de solo, mas como você falou, tem no boletim. O boletim ele vai trazer. Dá para ficar preso somente ao boletim? Não, mesmo porque a gente ainda está um pouco atrasado quanto aos boletins. Né? Nossos boletins aqui no Brasil eles são um pouco atrasados. A gente tem alguns órgãos que têm avançado bastante para algumas regiões, mas quando a gente olha num contexto geral, né, a nível Brasil mesmo, estados, enfim, algumas regiões específicas, a gente tem pouquíssima informação técnica direcionada. Então, assim, é um estudo de anos, né? Um estudo de boletim de recomendação. Isso aí, né? Isso aí. Interessante você falar das perdas, Daniel, te interrompendo, é que exatamente, existem essas perdas, lixiviação, volatilização e perdas até por desnitrificação. Você poderia falar um pouco sobre essas perdas aí, principalmente que a gente acaba tendo, que é o ponto principal que a gente sai aí de prejuízos, principalmente de aplicações nitrogenadas? Então, como eu falei agora há pouco, a gente acha que a gente vai ocasionar um impacto negativo no solo por conta da lixiviação do nitrogênio. Mas quando a gente olha os nossos solos, o nosso manejo, a gente percebe que as nossas perdas por lixiviação são mínimas. As nossas perdas mesmo, elas vão acontecer por volatilização. A volatilização é uma perda real, principalmente um adubo amoniacal, com a ureia, por exemplo, a gente vai colocar e esse nitrogênio tende a ser perdido para a atmosfera. Qual que seria a diferença? Volatilização é quando o nitrogênio ele é perdido em forma de amônia, vai ser perdido ali para a atmosfera. E a lixiviação é quando eu coloquei lá amônia, né, enfim, todo esse processo, né, do ciclo do nitrogênio, ele vai passar pelo processo de nitrificação, nitrato, né, esse nitrato então ele tende a ser lixiviado, uma parte dele, né, ser lixiviado. Quando ele vai chegar, né, em um determinado ambiente do solo, principalmente com um pouco oxigênio, ele vai encontrar ali bactérias, né, anaeróbicas que vão estar consumindo esse nitrogênio nessa nova forma e depois ele vai se desnitrificar então e voltar para a atmosfera, onde aqui pode ocasionar realmente o impacto à atmosfera. Mas no Brasil isso daqui não é a realidade. Nos nossos solos não. Então a gente estuda muito esse impacto da nitrificação, da desnitrificação, mas não é a nossa realidade. A nossa realidade, as nossas perdas mesmo acontecem por volatilização. Adubação com ureia, adubação amoniacal. Aqui sim a gente tem que ter cuidado, né? Eu não estou falando que não existe as perdas, existe muito ainda, né? A gente tem que saber manejar a ureia da forma correta para que a gente tenha menos perda. Mas falando em perda de forma geral, a gente tem que esquecer essa questão de nitrificação, de lixiviação e até mesmo as perdas por desnitrificação, que normalmente pode acontecer em ambientes alagados, né? Em ambientes alagados a gente até pode ter perdas ali por desnitrificação, né?
Principalmente no arroz, né, que a gente pensa muito, no arroz alagado. Isso aí, o arroz alagado é um exemplo, né? Inclusive, esse é o motivo pelo qual a gente não faz adubação com nitrato no arroz, né? Porque a gente vai colocar o nitrato, ele vai chegar ali no solo, no ambiente alagado, né? Um ambiente muito úmido, ali não vai ter oxigênio, esses micro-organismos vão buscar esse oxigênio no nitrato, e aí desnitrifica ele, né? Então essas perdas aí, elas, de certa forma, elas são até naturais, né? Elas vão acontecer no solo. Então existe alguma forma de a gente evitar essas perdas? Ureia, principalmente, né? Porque tipo assim, a nitrificação, perdas por lixiviação não é o problema, né? A gente não tem que ficar se preocupando muito com isso. Só para que vocês entendam, eu vou ter lá, por exemplo, se para mim se preocupar com a perda com lixiviação, seria ali na utilização com nitrato, né? O nosso principal adubo nitrogenado que a gente utiliza no Brasil é a ureia, não é o nitrato. Utiliza nitrato? Pode utilizar, mas o preço é maior e aí o produtor vai ter que botar na ponta do lápis quando vale a pena e quando não vale. Ainda assim, por conta do nosso parcelamento, o tipo de solo que a gente tem, solos mais velhos, solos mais profundos, enfim, o nosso ambiente tropical, a gente tem poucas perdas por lixiviação, mesmo com nitrato. Tem perdas? Tem, vai existir, é natural, como você falou, mas vai ter. Aí nós temos a ureia. A ureia sim a gente tem que ter cuidado. A ureia, na utilização dela, a gente precisa ter alguns cuidados. Principalmente por volatilização, talvez? Por conta da volatilização. Porque ali a gente vai ter perdas significativas. E essas perdas, principalmente na aplicação superficial. É na aplicação superficial da ureia que a gente vai ter as maiores perdas. Sistema de plantio direto, enfim. Tudo isso daqui ele influencia. Estou falando aqui de perdas aí que vão de 10% a 40%. Então realmente uma quantidade grande. Então, se a gente vai colocar na ponta do lápis, se eu não tomo os devidos cuidados, eu posso perder quase 50% do adubo nitrogenado que eu estou colocando no solo. Então a gente viu aqui que tanto a aplicação de ureia pode causar, a aplicação errada, né, de ureia pode causar perdas de até 50%, mas também se a gente for aplicar 50% a mais de ureia, a gente pode ter um impacto, né, no ambiente. Então existe alguma forma de a gente evitar as perdas na aplicação de ureia? Então, aí assim, por isso que é importante a gente entender a dinâmica da ureia no solo. Para a gente poder conseguir contextualizar, como que funciona essas perdas? Por que isso vai acontecer? Quando a gente coloca a ureia no solo, vamos colocar uma líquido superficial, ali nós vamos ter uma enzima chamada urease. Essa enzima, então, ela vai estar ocasionando um processo que chamamos de hidrólise, onde que nós vamos ter a liberação de amônia para a atmosfera, certo? Quando eu falo hidrólise, estou pressupondo a necessidade de água. Então, o que vai ocasionar essas perdas por volatilização? Quando eu coloco a ureia em superfície, ali eu tenho a urease e ali eu tenho umidade. A junção disso daqui vai ocasionar as perdas. Então, vamos lá. Como que eu faço para poder evitar essas perdas? Aí a gente vai olhar como um todo. Até porque as condições ambientais sempre vai ter a água e também vão ter a urease. Isso aí, se eu não tiver água, como é que eu vou produzir? Como é que eu vou solubilizar a ureia? Então, a água ela é importante, ao mesmo tempo que superficialmente ela vai ocasionar, ela vai ter ali a hidrólise, certo? Agora, veja bem, quando a gente fala em ureia, qual que seria o melhor cenário de todo? Incorporá-la no solo. Peguei a ureia e incorporei ela no solo. Isso daqui é o melhor cenário para a gente, onde que a gente não vai ter esse contato direto com a atmosfera e ali eu protejo a ureia da volatilização. Mas nem sempre isso vai ser possível. E aí nós vamos ter situações em que eu vou precisar aplicar superficialmente. Agora, vamos pensar em 3 cenários. Você vai conseguir entender melhor isso daqui. Imagina que eu apliquei a ureia no solo e choveu. Top de linha. Coloquei lá. Isso aí. Por quê? Joguei a ureia no solo, vai, a água, se for uma quantidade boa, 20, 30 milímetros, por exemplo, já vai ter condições de incorporar essa ureia no solo. Então eu já vou diminuir bem essas perdas. Agora, apliquei a ureia no solo e deu uma garoinha. Nada. O que vai acontecer? Olha só que interessante. Apliquei a ureia no solo, deu uma garoinha, chuvisquinho. Esse chuvisquinho não vai conseguir incorporar a ureia no solo, mas vai ser suficiente para conter essa hidrólise. Ou seja, vai ter perdas por volatilização. Então, aquele chuvisquinho que dá depois que você faz a aplicação de ureia superficial, mais uma vez, estou falando da ureia convencional, certo? Ela vai ser mais prejudicial do que se tivesse com solo seco. Está criando as condições para as perdas, né? Isso aí. Se fosse uma chuva boa, uma chuva forte,
como eu expliquei anteriormente, beleza, ela conseguiria incorporá-la no solo, mas nesse caso, não. E se eu aplicar e tiver um solo seco? Se for 100% seco, né, porque às vezes a gente fala solo seco, mas eu vim irrigando, sempre tem umidade, então se tem umidade, vai acontecer volatilização. Agora, se o solo está 100% seco, não, aí não tem problema. Quer dizer, não tem problema assim, ela não vai se disponibilizar, mas também não vai ser perdida ali até que aconteça uma chuva. Então a situação da ureia é essa, é realmente muito complicado. Por quê? Se por um lado eu preciso da água, a água em superfície ela pode ocasionar volatilização. Então assim, isso aqui é manejo que o produtor rural ele vai ter que ir verificando. Pô, se eu aplicasse, não tenho como incorporar, apliquei hoje, deu uma chuva boa, seria o melhor cenário possível. Porque essa chuva então ela iria incorporar essa ureia e aí diminuiria bastante as perdas por volatilização. Entendeu? E no caso da ureia protegida, então, seria que a gente acaba evitando essas perdas? Sim, a ureia protegida ela é uma opção viável. Mais caro, e aí o produtor ele vai ter que botar na ponta do lápis, mas é importante entender também como que ela funciona. Né? Quando a gente pega uma ureia com o NBPT, por exemplo, né, ureia protegida, existem outros no mercado além do NBPT, o NBPT é o mais famoso, mas essa substância ela vai proteger a ureia contra a quebra que a urease faz. Ela protege por mais dia, então o produtor ele ganha dia até que essa ureia possa ser incorporada. Então, sei lá, esse ganho pode ser de até uns 10 dias. De 3 a 10 dias, né? Isso aqui é muito relativo à proteção que a gente está falando na ureia. Então eu coloquei uma ureia protegida no solo, a urease não vai conseguir ocasionar essa quebra. E isso, isso aqui é bom, certo? Segura por mais dia. Isso aqui tem uma diminuição interessante? Sim, essa diminuição pode chegar lá de 30% a 50% a menos de perda. Muito bom isso daqui, né? A gente tem que ter alguns cuidados, né, com o NBPT, né? Porque o que a gente tem visto na prática? O produtor adquire a ureia, né, protegida, a ureia com o NBPT, ele vai armazenar ela lá. Beleza, ele armazenou ela num local. O local de armazenamento da ureia protegida, ela vai influenciar diretamente no tempo que essa ureia ela vai conseguir permanecer com essa proteção ativa. Né? Se eu pego uma ureia protegida e coloco ela num galpão onde muito quente, temperatura alta, baixa umidade, olha aqui lá no chão, essa ureia, esse NBPT ele vai se decompondo. E aí eu perdi a minha proteção, certo? Os fabricantes falam aí, sei lá, de 3 meses é um tempo de garantia, mais ou menos. Só que se você consegue armazenar ela numa temperatura mais amena, armazenando essa ureia da forma correta, a gente já viu aí que pode segurar bem mais tempo, 5, 6 meses, 1 ano até, dependendo da situação. Então isso aqui é algo que, né, o produtor ele tem que ficar ligado. E o tipo do solo em si, ele influencia nessa eficiência do NBPT? Então, a questão de teores de argila, areia, não é tanto a questão. Agora, uns solos mais ácidos, por exemplo, né, se tiver uns solos mais ácidos, a eficiência do NBPT é menor. Então isso aqui é algo que o produtor ele tem que ficar ligado na hora da utilização. Por mais que a gente fala que a ureia ela vai gostar um pouquinho de um solo levemente ácido, cuidado com essa acidez, porque a acidez ela é prejudicial ao NBPT. E isso daí, por questão de atividade microbiana, solo como um todo, certo? Então, o pH ele influencia na eficiência de proteção do NBPT. Por isso que é importante sempre manter o pH do solo corrigido e tudo mais, para também fazer uma aplicação de um insumo mais interessante, né? Isso aí. A ideia é exatamente essa. Então, Daniel, para fechar aqui, um assunto bem polêmico, a aplicação foliar de nitrogênio, ela funciona ou não funciona? Então, funciona. Né? Não dá para dizer que a aplicação foliar não funciona. 80% do nitrogênio que a gente aplica via foliar, ele entra rapidamente na planta. Mas aí tem um outro problema, que é realmente a aplicação. Porque veja bem, para eu fazer uma aplicação de nitrogênio via foliar, que seja uma quantidade considerável para a nutrição da planta, eu vou precisar de uma quantidade relativamente alta. Eu não consigo colocar grandes quantidades de nitrogênio por aplicação. Por quê? Porque eu não posso concentrar muito a minha cauda, senão vai ocasionar queima. Plantas muito resistentes, a gente trabalha com no máximo aí 5% de concentração. É uma concentração baixa. Então, ou seja, eu vou aplicar, eu vou ter todo o trabalho de fazer a aplicação via foliar, mas uma quantidade baixíssima. Ou seja, para eu disponibilizar uma quantidade de nitrogênio que seja relativamente interessante, eu precisaria fazer essa aplicação diariamente quase.
porque aí sim, no final das contas, eu consigo disponibilizar uma boa quantidade. Agora, vai botar na ponta do lápis custo de operação, não vale a pena. Uma concentração dessa seria muita quantidade de aplicações, né? Não valeria tanto a pena assim. Não valeria a pena. Existem outras formas de se utilizar realmente o nitrogênio para o transporte de outros nutrientes, mas não tem a ver com nutrição do nitrogênio necessariamente. Mais uma vez, funciona aplicar nitrogênio via foliar? Funciona, porque o nitrogênio é muito bem absorvido via foliar. O problema todo está na quantidade que eu consigo colocar. E aí você vai colocar na ponta do lápis, é melhor você fazer um investimento de utilizar uma ureia nos momentos corretos, uma aplicação, ou talvez investir numa ureia protegida, até mesmo uma adubação com nitrato, enfim. Isso aqui é muito relativo, né? Não existe uma receita de bolo para isso daqui, mas que a aplicação foliar, especificamente, por mais que ela seja efetiva, as quantidades que eu consigo colocar via aplicação não é interessante, entendeu? Então é isso mesmo. Acredito que deve ter sanado as dúvidas aí, principalmente de aplicação de ureia protegida e algumas perdas que a gente pode acabar tendo aí no campo, principalmente com a aplicação de ureia. Isso aí, show de bola. Então, galera, nós vamos parando por aqui e eu quero agora a ajuda de vocês, né, para a gente poder definir os próximos temas, inclusive contextos, né, aonde você quer que a gente grave, né, alguns tipos de produções diferentes, quais assuntos técnicos, práticos, produtores, técnicos, agrônomos, qual tipo de profissional que você quer que a gente traga para cá para a gente poder bater esse papo. A ideia é não se prolongar muito e ir direto ao ponto aqui nesse bate-papo, como a gente fez no nosso vídeo de hoje. E vale lembrar, né, não poderia deixar de dar esse aviso, que você que tem interesse em estudar junto com a gente, se especializar junto com a gente, basta você assinar a Agricoline e você vai ter acesso ilimitado a todos os nossos cursos. A Agricoline tem cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Dentro da plataforma, você vai poder escolher o que você quer estudar. Daniel, eu quero estudar sobre soja. Tem curso só sobre soja, só sobre café, só sobre cana, sobre milho, sobre hortaliças, banana, cacau, para a área animal, bovinocultura, suínos, entre outros. Daniel, eu quero estudar por questão técnica. Vai ter curso só sobre fertilidade dos solos e nutrição de plantas, sobre defensivo, sobre irrigação, entre outros. Você que é profissional e quer estudar sobre vendas, tem curso só sobre vendas, sobre administração rural, sobre crédito rural, entre outros. Plataforma completa, todos os cursos que você precisa para se profissionalizar, você tem lá dentro. Com linguajar teórico e prático, gravado em campo, com didática, com tudo que você precisa para você poder se especializar. Para você poder conhecer a nossa plataforma, tem um link aqui embaixo. Lá nesse site, desse link aqui, vai ter um vídeo onde eu mostro a plataforma por dentro. Dentro da plataforma você pode tirar dúvida com os professores e ao término de cada curso você recebe certificado de conclusão. Beleza? Só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo, né, ou acessar www.agricoline.com.br. Agradeço a sua participação, um forte abraço e até a próxima.